Seja muito bem-vindo a mais um Papo de Tiozão. Como você já sabe, de segunda a sexta, às 19 horas, uma boa conversa sobre assuntos do cotidiano, aquilo que é importante na nossa vida. E eu quero, logicamente, ouvir a sua opinião a respeito. Preciso só pedir que você se inscreva no canal, clique no sininho para receber notificações de novos vídeos, chame seus amigos e deixe seu comentário aqui e nós já vamos ao assunto. Olá, Daniela, tudo bem? Tudo bom, Diogo? Felizmente, muito bem. E eu quero saber já qual é o assunto que nós vamos falar hoje. Nosso assunto de hoje é: os prefeitos chegaram na linha de chegada, né, Diogo? Agora começou a largada dos presidenciáveis. Já começou, exatamente. Nossa primeira notícia... Eleição emendando eleição. Com certeza. A nossa primeira notícia é do UOL. Caiado: meu caminho agora é a disputa da presidência da República. E a próxima notícia é da Folha de São Paulo. Ratinho Júnior diz que PSD se fortaleceu na eleição e assume interesse em disputar a presidência. Quer dizer, Daniela, aqui nós temos provavelmente o Lula candidato à reeleição. Tudo indica, né? Cedo para dizer, mas não indica. Temos muita gente dizendo que Tarcísio deveria ser candidato. E dois que já se dizem candidatos. O Caiado, governador de Goiás, que está terminando o segundo mandato, muito bem avaliado, e o Ratinho Júnior, filho do Ratinho, governador do Paraná, também segundo mandato, terminando e muito bem avaliado. Ambos em partidos que cresceram. A União Brasil cresceu bastante e o PSD é o partido que mais tem prefeituras. E agora aquela incógnita do Bolsonaro também, que a gente não sabe se vai, não vai, se vai ter perdão ou não. Mas uma coisa que vale ressaltar aqui é que o Caiado falou em uma entrevista para o UOL nessa semana que ele será candidato à presidência da República em 2026, independente de qualquer condição. Ou seja, eu acho que independente de, vamos supor, Bolsonaro sai ou Ratinho é escolhido pela direita aí para sair como o cara da direita, ele vai sair de qualquer jeito. Eu acho que acho que ele só não será candidato se não quiser, por razões estratégicas. Acho possível que ele olhe e fale: é melhor não ser candidato a presidente, porque assim eu vou contribuir mais. Se ele quiser ser, ele vai ser, eu não tenho dúvida nenhuma. Mas eu quero ouvir a sua opinião também. Quem deveria ser candidato, ou melhor, quem deverá ser candidato? Porque quem deveria, a gente muitas vezes fala assim: eu queria que o Silvio Santos fosse o candidato a presidente. Quer dizer, então, mas tem que ser quem deverá, no sentido quem você acha que será o candidato mais à direita. O Lula depende praticamente dele estar bem de saúde e de as contas públicas e o bolso das pessoas estar razoavelmente em ordem, que ele vai ser candidato. Isso eu não tenho dúvida. Só depende dessas duas coisas. O outro, ou outros, depende de muito mais coisas. Então eu quero ouvir muito sua opinião. Agora eu quero dizer, por que eu acho que o Caiado vai ser de toda maneira? Ele tem 75 anos de idade. Já foi deputado, já foi candidato a presidente em 89. Ele fez uma boa campanha. 89 há muito tempo, quase ninguém lembra, mas fez uma boa campanha. Ele sabe fazer uma campanha. Foi deputado federal algumas vezes, foi constituinte, foi governador 2 vezes, foi senador também, já passou por muitas coisas. Ele tem um histórico, ele está no momento... Ninguém pode falar que não tem um know-how de como tudo funciona. Ninguém pode falar que não tem, exatamente. Ele conseguiu transitar no parlamento, conseguiu transitar como governador, deixou uma marca boa, inclusive na segurança. Os goianos estão bastante satisfeitos com o nível da segurança que melhorou lá. Como ele disse, tem muito para fazer, mas melhorou. Então, as pessoas já ficam animadas com isso. Mas por que ele vai ser convicto, eu falo isso? União Brasil, que cresceu bastante, é um partido que já está com pujança, disse: você tem carta branca para fazer sua campanha. Vai em frente, já está liberado, já está aprovado. E União Brasil tem tamanho para lançar um candidato à presidência. Então ele vai. Por que ele pode não ir? Se ele chegar num determinado momento e ele perceber que tem alguma força maior, vamos dizer, Tarcísio tenha virado candidato e tenha se mostrado com mais densidade, ele poderá eventualmente olhar e falar: vamos juntar numa chapa só. E aí ele poderá dizer: eu vou de vice porque estou vendo que Tarcísio ou Ratinho está mais à frente, está com mais densidade, mais possibilidade de crescer, e os dois juntos somam. A única possibilidade que eu vejo dele não ser. Porque, repito, 75 anos, vai estar com 77.
é a idade mais ou menos do auge. Quer dizer, é a hora dele falar: não vou ser candidato a governador, não quero voltar a ser deputado, não é hora de eu me lançar para presidente. E é um nome muito bem aceito por muitas pessoas. Muito bem aceito por muitas pessoas, sem dúvida nenhuma. É importante. O Ratinho Júnior é mais ou menos igual, só que ele tem mais tempo, tem mais história. Só que o Ratinho Júnior é do partido que mostrou maior crescimento nessas eleições. Isso ajuda sempre a dar uma embalada. Mas então o Ratinho está naquele ponto. Se nós entendermos que teremos um candidato, e o Kassab já falou isso lá atrás, se nós do PSD entendermos que devemos ter um candidato próprio, será o Ratinho. Então, essas duas pessoas... Ele chegou a falar, Diogo, que o partido não é sublegenda e que ele vê uma obrigação de deixa eu ver qual era a palavra, de apresentar um nome de sucessão. De apresentar um nome, exato. Mas pode ser também o contrário, ele ser o vice, assim por diante, e podem achar um outro, por alguma outra razão. Agora, o candidato certo, na minha opinião, é o Caiado. E como é que fica o Bolsonaro nessa história? Bom, primeiro é importante se lembrar, Bolsonaro está inelegível. Provavelmente vai continuar inelegível. E o Bolsonaro perdeu densidade e vai perder mais densidade daqui até 2026. O que o Bolsonaro fez nessa campanha especificamente? Aquilo que ele já fez muitas vezes. Ele falou muito para o grupo dele. Ele viu que o próprio grupo dele estava começando a se esvaziar, se dividir um pouco, a ver que tinha outras lideranças, e ele tentou aglutinar todo o grupo dele. Para isso, ele comprou brigas com qualquer coisa que não fosse exatamente do núcleo do bolsonarismo, inclusive os apoiadores do Caiado. Ele foi para Goiânia para apoiar o candidato a prefeito, o Fred, esqueci o sobrenome do Fred, mas enfim, foi o segundo colocado lá, e fez críticas contundentes muito fortes ao Caiado, e com isso ele mostrou que ele está se fechando no núcleo dele. Então não vai ter espaço em 2026 para um candidato que seja de um grupo fechado especificamente. O Lula vai ter que buscar apoio até em parte do centro-direita, aquele mais pragmático. Aí ele fica um candidato mais viável. E qualquer candidato para o lado da direita vai ter que buscar apoio desde o bolsonarismo até parte da centro-esquerda, para fazer volume. E aí, se conseguir isso, fica um candidato mais forte até que o Lula. Não é fácil, porque um tem a máquina na mão, outro não tem, mas vai ter que ser desse jeito. Senão, não vai ter apoio suficiente e não vai conseguir chegar lá. Não tenho dúvida. O que eu vejo é que o resultado dessas eleições mostrou um enfraquecimento do Bolsonaro, sem dúvida nenhuma, e uma certa radicalização dele. Veja que ele foi essa semana no Congresso tentar discutir o apoio a Hugo Mota, candidato à presidência da Câmara. Declarou, mas pode mudar de ideia, não sei o quê, dizendo que não tinha nada a ver, mas logicamente foi lá dizer claramente, inclusive falou, isso está gravado em entrevistas e tudo, que precisavam fazer a anistia do 8 de janeiro e, principalmente, a anistia dele. Isso, me parece, está difícil de passar. Dentro do Congresso, ele já perdeu bastante força. Nessa eleição de 2026, vai ser muito diferente de 2018. Quem não tiver uma boa base de apoio, como eu te falei, das diferentes correntes, as mais próximas possíveis da forma do candidato, vai ter muita dificuldade. E o Caiado está nesse espectro, bem no centro-direita, que conversa bem mais à direita e que conversa um pouco com a centro-esquerda. E que agrada muito como você falou, os pragmáticos. E agrada muito os pragmáticos, sem dúvida alguma, sem dúvida alguma. E o Lula vai tentar conversar ao máximo com os emendeiros, né? Aqueles que gostam das emendas e que vão procurar fazer um trabalho muito intenso por aí. Agora, União Brasil, MDB e PSD vão ser partidos super importantes nessas eleições, porque são os que têm muitos prefeitos. E os prefeitos certamente vão estar mais envolvidos com as propostas dos seus partidos. Quem não estiver bem com pelo menos 2 desses 3, dificilmente será um candidato forte. O próprio Bolsonaro arrumou muita briga com o PSD. Isso cria dificuldade. E você, o que acha? Quero ouvir sua opinião, quero muito ouvir sua opinião. Deixa ela aqui, que depois a gente comenta. Muitíssimo obrigado. Até a próxima. Obrigado. Até a próxima, Daniel. Até, Diogo.